Fala galera do meu canal, primeiro vídeo nessa nova comunidade, nessa nova área. Não podia ser de outra forma, a não ser com ela, com a rainha. Pra explicar um pouco da situação. A mãe também já queria fazer esse vídeo pra explicar pro pessoal, pros seus amigos, quem gosta de você, como é que foi a situação, como é que tudo ocorreu. Tinha muita gente que achando que aconteceu do nada. Assim. Muitos questionamentos, inclusive pelo meu próprio perfil, né? Exatamente, então é muitas coisas a se dizer. Muitas dúvidas. E hoje, nesse primeiro vídeo, vai ser exatamente isso, explicando tudo o que aconteceu da minha visão, da visão da própria. Vamos dar start a essa nova era com a minha parceira. Espero que vocês curtem, daqui vai ter muitos vídeos. Uhul! Bom, o início foi o seguinte. Com a minha consciência corporal que tenho, eu comecei a sentir pequenos sintomas em 2020, que eram tosse intensa, e foi a partir de uma picada de abelha que eu tive no final de 2019 e que me levou num processo de choque anafilático. A vida toda minha alergia à picada de abelha. Outros momentos eu me picava, ficava inchada e tudo mais. No momento lá fui picada, só que aquele inchado não passou, começou a ampliar, tive que ir direto pro pronto atendimento e era um processo de choque anafilático. Fui atendida, ok, melhorou, passou. Mas semanas depois eu começou a uma tosse, um fluido no pulmão, um chiadinho. Então passei 2020, 2021, todo com esses sutis sintomas e que foi confundindo até com refluxo e tudo mais. Em fevereiro de 2022 eu tive Covid, justo no dia do meu aniversário. Eu peguei o Covid da Camila ainda. Nossa, que presente! Foi justamente o retorno. Nossa. A Camila voltou às aulas, ela ainda estava estudando na escola, ela pegou de um coleguinha. E aí ela veio pra casa, fomos comemorar o meu aniversário. Aí, abraços e beijos, peguei o Covid no dia do meu aniversário. Abril, por ali, começou a me dar novos sintomas, mais acentuados. Cogitaram a ser Covid novamente. Fiz exames, tudo, nada. Uma inflamação pulmonar. Então, só pra resumir, de abril a dezembro, fiz alguns tratamentos para pneumonia, passei pelo médicos clínicos gerais, exames, achavam que era pneumonia, né? As tomografias, apareceu na minha tomografia, do lado direito do pulmão, uma cicatriz. Fui num pneumologista, fiz novos exames, novos tratamentos, tudo para pneumonia. Aí uma curiosidade, leiga, né? Cheguei, pneumonia. O médico falou assim, tá, mas pneumonia... E ele falou assim, eu já fiz vários tratamentos para pneumonia, só amenizava, mas não sarava, não se curava. Aí ele me falou que existem mais de 20 ou quase 20 tipos de pneumonia. Pra mim, pneumonia era uma só. Eu também, é uma só, tem ou não tem? Inflamação no pulmão. Tem ou não tem? E eu disse, nossa, sério? Então estavam fazendo vários exames para tentar identificar que tipo de pneumonia para dar uma medicação específica. Mas só amenizava, não sarava. Sim. Isso foi 22, final de 22. Espirometria, onde foi constatado que estava com 68% da capacidade respiratória total. Passei então 2023 inteiro fazendo exames e a tosse só aumentava, fluido só aumentava e amenizava. Ficava um período amenizado. Aí fiz bronquioscopia, fiz uma biópsia pulmonar aqui em Chapecó, até invasiva, né? Separa as costelas, tira pra fora. Vocês fizeram no lado errado. No lado esquerdo eu também tinha lesão, só que a lesão maior é no direito. E nos exames já mostravam que era no direito. Já na tomografia já parecia que a lesão maior era no direito. Agora, porque fizeram no lado errado, ninguém sabe. Bom, a informação que eu tenho que para os médicos é mais fácil fazer no lado esquerdo. Mais fácil a cirurgia pela localização dos órgãos e tudo mais. Essa é a informação que eu tenho. Curiosidade, né? Eu tenho que contar aquele negócio lá. Eu desmaiei. Oi, oh! É mesmo! E foi dessa biópsia. Vamos lá! Não, ser retirado
O dreno, é bom ela tava com explicar dreno. isso. A cirurgia, o corte é feito na frente, mas aqui na lateral eles colocam um dreno, Isso. que é um cano grossinho, mas que subia até aqui na altura da minha sola, bem no pulmão, para drenar o líquido do pulmão. Que era o que mais me incomodava ali, meio que era mais desconfortável do que o próprio corte da cirurgia. E no dia da alta, né, eu tava com a mãe lá, ia acompanhar ela pra sair do hospital e tudo mais. E aí, era no dia, quando no dia eles iam tirar o dreno, né, dela. E aí... Pô, eu juro, aquele cano não dá, eu tenho a imagem do cano na minha cabeça até agora, velho. O cano era desse tamanho, assim, ó, mano, dessa largura. Aí eu tinha que ficar deitada. Mano, parecia um cano de botijão de gás, era igual. Exatamente. Era igual. Aí eu tinha que ficar deitada de lateral na cama, o médico atrás, tirando os pontos, porque tem pontos, né? E o Matheus pegando a minha mão. Eu na frente dela, pegando na mão dela. E aí ela não tava olhando pro cano. E aí, tipo assim, eu não gosto de hospital de, tipo, coisa de cirurgia e tudo mais. Eu já fiz cirurgia, mas sempre é sempre me dá uma agonia gigante, não sei porquê. E aí, no dia, né, beleza, ela virou de lado pro médico fazer a retirada e tal. E eu fiquei na frente dela, olhando pra ela, segurando a mão dela, porque ela ia sentir dor, né, porque ia tirar o cano lá que tava dentro dela. Só que ela tava virada pra mim, olhando pra ela, e o médico atrás dela tirando o cano. E eu tava virando e olhando pra ela, segurando a mão dela com força, né? E tipo assim, ele me dando força, conversando comigo pra distrair a minha cabeça, tudo. O médico falava, respira fundo, eu respirava. Aí ele começou a puxar o cano. Aí ele devagarinho. começou a puxar o pano, começou a tirar os pontos, e eu já não gosto desse negócio de pontos também. Aí o meu olho ficava com a cara da minha mãe e nos pontos, na cara da minha mãe e no médico, na cara da minha mãe e na mão dele com as facas e um monte de coisa. Aí eu já tava com tesoura pra tirar, sei lá o quê. Um bisturinho lá, sei lá. E aí já comecei, fudeu. Aí quando ele começou, ó, vou puxar. Aí quando ele falou, vou puxar... Só que não parava de sair, né? O meu olho automaticamente já falou assim, eu vou ficar concentrado na rosto da minha mãe e é isso. E aí tá, ele começou a puxar devagarinho, não sei o que, ele puxava, só que o negócio ele não parava de puxar, velho. Eu falei, não parava, eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fiz o erro, né? Que eu tirei o olhar da minha mãe e fui olhar pro cano que tava saindo de dentro dela com o médico puxando. Eu falei, nossa! Quando... E ele já tá saindo, já tá terminando. E o negócio não saía, e aí eu vi aquela... veio a pele junto. Eu vi, sei lá, mano, eu vi aquela imagem horrível. Eu sei que ele tava segurando a minha mão assim, a mão dele foi escorregando da minha, foi escorregando. Resumindo. E o pior é que eu não podia gritar nem nada, né? Meu Matheus! Resumindo, desmaiei, velho. Resumindo, eu desmaiei na frente do médico, na frente da minha mãe, na frente da enfermeira, que a enfermeira não entendeu porra nenhuma. A sorte que atrás dele tinha uma poltrona. Mas ela tava enviesada de lado. Aí eu só vi ele fazendo assim, e caindo com a cabeça assim, abagando. E ele foi saindo da minha mão assim, e o médico, vê se ele não bateu a cabeça. E eu, não, ele não bateu, porque ele desmaiou na minha frente. Então eu vi como ele caiu, aí ele ficou de lado assim, na poltrona assim, caído. Aí a enfermeira em seguida foi acudir ele e colocar ele posicionado. Eu sei que na minha visão foi exatamente isso. Eu tava com a mão segurando a mão da minha mãe. Vejo flashes de olhar pra ela, olhar pro cano, olhar pro médico e tipo, eu lembro de estar deitando assim, ó, dar um monte de apagão e deitando. Aí do nada eu acordei e eu tava deitado. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí que me contaram. Você retornou rápido, foi rápido a situação, mas ele amoleceu, ele despencou. Médico lá, continuando, dando os pontos, porque não podia parar em mim, e falando,
Vê como é que ele tá, não sei o que, vê se, né, como é que tá a pressão. A enfermeira daí ali atendendo. Esse foi um ponto só engraçado da história. Quando eu tiver meu filho e minha filha, vai ser complicado de estar na cirurgia, já avisando minha futura esposa. Inclusive foi isso que eu falei pra ele, olha, Matheus, com essa situação a gente constatou uma coisa. Vai ser difícil tu assistir o parto até o fim. Só se tiver do outro lado, assim, né, do pano e não enxergar nada ali do que os médicos... E eu tá só com a cabeça da minha esposa e tá tudo certo. Exato. Aí depois biópsia, disso eu tinha que esperar o resultado da biópsia, né? Pra saber exatamente o que deu. E só que eu percebi que demoraram muito pra me chamar pra dar o resultado. Aí um belo dia o próprio patologista que mandaram o exame pra São Paulo, o resultado, né? E ele entrou em contato comigo, me fazendo 1000 perguntas e tudo mais, eu fiquei desconfiada. Levaram mais umas 2 semanas. Aí o patologista, no dia seguinte que ele entrou em contato comigo, ele me disse que já saiu o resultado e que estava encaminhando para os médicos. Só que os médicos daqui demoraram mais umas 2 semanas para me dar o resultado. Aí quando me chamaram, fui lá, o cirurgião que fez a biópsia em mim, o cirurgião que fez a cirurgia muito bem. Aí ele me disse que tinha sido descartado a suspeita de autoimunidade, né, a doença de autoimune, e que tinha uma sugestiva neoplasia. Resumindo, a gente acha que você tem câncer. Resumindo, é isso. Exatamente. Resumindo, é isso. Aí eu falei assim, ó, bom, como eu já tinha esse resultado, a gente vai lá pesquisar, né? Bom, isso aí é um tumor, é câncer. Aí eles falaram assim, não, é uma sugestiva pré-neoplasia e tu vai ter que fazer quimioterapia. Daí eu perguntei, é câncer? Não, não é câncer, mas vai ser. Tá, mas se não é câncer ainda, por que eu tenho que fazer quimioterapia, né? Se tem outra situação, Hoje, concluindo que, como eles fizeram do lado esquerdo, onde tem menos situações, células, o vidro fosco que eles falam, né? Dessas células cancerígenas, eles devem ter pensado, bom, no direito que é maior, ela deve ter. Então já vamos tacar quimioterapia nela, que é pra cortar esse mal pela raiz. Inclusive o médico falou mais ou menos isso. Vamos voltar de foco pra acabar com isso. Então ali eu fiquei sabendo que eu teria que fazer um tratamento de quimioterapia e que eu teria que procurar um oncologista. E eles já queriam que me encaminhar para um oncologista que faz parte de um grupo de estudo aqui de Chapecó. Então, o pneumologista, o cirurgião torácico, todos que estavam já me atendendo, faziam parte desse grupo de estudos. Aí, desconfiada de todos esse processo, na dúvida, porque imagina, todo mundo também fica na dúvida, né? O processo estava meio lento também, tudo mais, em vários conhecidos, né? Aí eu entrei em contato com uma grande amiga, doutora Claudia da ginástica, ela é médica, ela é fantástica, ela também faz a ginástica artística, por isso que eu conheço ela, uma amiga. Então troquei uma ideia com ela, ela também ficou desconfiada desse estado, pediu meu material todo. O marido dela também é médico, daí eu encaminhei para São Paulo, onde uma outra patologista de renome em São Paulo nos passou um outro diagnóstico. Eu disse, bom, como assim? Indo à consulta do oncologista aqui em Chapecó, não era um oncologista, era um cirurgião torácico que ia me encaminhar para um oncologista, mas só no final de janeiro. Mais uma demora. Eu disse, gente, final de janeiro de 2024. Mas se for câncer, eu vou ter que esperar mais um mês. Ele não vai ficar paradinho ali, né? Isso com sintomas desde a picada de AB de 2019. Foi se intensificando, né? Então, esperando cada vez mais tempo é mais uma enrolação. No entanto, quando foi dado o diagnóstico, tem estágios, né, do tumor. E o tumor, o maior estágio é o 4. Já me identificaram no estágio 3. Ou seja, se lá atrás já tivessem identificado isso, eu estaria bem no início, estágio 1, 2 no máximo. Aí eu comentei com o médico, família de Porto Alegre, Claudinha, doutora Claudinha, me indicou que Porto Alegre é referência nacional em tratamento pulmonar, que seria o melhor lugar para eu ter uma segunda opinião. E eu comentei, vou ter uma segunda opinião. Vou descer para Natal, Ano Novo, a gente já faz isso todo ano, né, filha?
Já era, Então, isso era final de 2023. vou ter uma segunda opinião lá. Tudo me levava a Porto Alegre. Encaminhei todos os exames pra lá, já pra Luzia. Luzia, minha irmã. Pedi a situação do SUS, atendimento SUS pra lá. Início de janeiro eu já tive uma consulta com pneumologista, cirurgião torácico. Até fisioterapia ele já tinha encaminhado pra mim pulmonar. E todos os meus exames eu botei na mesa. Ó, trouxe um quebra-cabeça pro senhor. Uma história pra você. Contando. Olha, ficamos uma hora lá no consultório, Sim. porque ele queria perguntar tudo, queria saber. Mas uma das primeiras perguntas que eles fizeram, todos os 2 médicos que eu fui, por que fizeram no esquerdo e não no direito? Foi a mesma pergunta que eu falei. Que eu fiz pro médico quando eu tava lá na sala de cirurgia. Também questionaram o tempo do diagnóstico. Diante de toda aquela situação, o médico falou pra mim assim: bom, a única coisa que eu tenho a fazer é te internar e te examinar toda de novo. Pensando que eu ia chegar lá, fazer uns exames. Aí imaginei assim, vou ter que ficar mais em Porto Alegre, nesse calorão. Sim. Mas lá em casa, entendeu? Talvez pudesse ir ali na praia um pouquinho, voltar. Aí eu tive que ficar as férias todas, 20 dias 20 dias internada no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Fazendo todos os exames de bateria, tudo. Mas, tudo de novo. A cabeça aos pés. Resumindo, eu fiz todos os exames que já tinham feito aqui em Chapecó em 20 dias. Até alguns mais especializados. 20 dias fez o que fez em meses aqui. E um detalhe importante, tudo pelo SUS. E um atendimento muito bom e impecável. Início de fevereiro, onde realmente aí foi dado definitivamente o diagnóstico do tumor adenocarcinoma lipídico pulmonar, que é um tumor raro, que eles me falaram. E já comentaram assim, é mais raro ainda por ser numa pessoa do meu perfil. O que a pessoa do meu perfil é? A idade que eu tô, que geralmente seria uma idade mais avançada, esse tipo de tumor. Nunca fumou? Nunca fumei. Meus hábitos alimentares, fui atleta, enfim. Então isso era muito intrigante para eles. Nem refrigerante toma direito? Eu nem tomo refrigerante. Foi diagnosticado, então agora caminhado a um oncologista e o tratamento que eu vou ter que fazer. Mas lá na própria internação dos 20 dias, lá de janeiro de 24, o pneumologista me falou assim: a gente não sabe o que você tem ainda, mas eu te dou certeza que tu vai sair daqui com um diagnóstico. E ele cumpriu. Aí lá mesmo já falei com oncologistas, né, a respeito dos procedimentos que teria que ser feito e tudo mais. Na época tinham dado todos os resultados, mas ainda não tinha data certa, né, de começar os tratamentos, não tinha nada. É pelo SUS ainda, e aí tinha fila meio que de espera, meio que saber qual que é a químio, qual que é a rádio, qual que é as coisas que teria que fazer. Logo depois, quando eu fui viajar pra Europa, que eu fui fazer viagem a trabalho, que eu fui conhecer as agências, tinham agências que tinham me chamado pra fazer reuniões lá fora, pra fechar. O período que eu fiquei lá foi o período que foi a espera do tratamento pra saber qual seria feito, quando ia dar o start e tudo mais. A gente tava nessa espera. E o detalhe, antes da gente saber o resultado do que eu tinha, já tinha essas conversações de você ir lá pra fora. Eu que falei pra ele, independente do resultado, vai, porque não vai mudar nada ele estar, no caso ali, digamos, o diagnóstico e o tratamento, né? Até porque a gente sabia que ele iria ficar um determinado período por lá, né? Falei pra ele, disse, não, eu não quero que você cancele nada. Aí, vai. Sim. Para 6 países diferentes. Iria para mais países. A viagem durou 4 meses. Aí ficou 3 meses ainda, 3, 4 meses ainda nessa função. Vi que todo mês eu ia para Porto Alegre, fazia consultas, fazia isso. Porém ainda teve a enchente no Rio Grande do Sul, onde estaria estabelecido de eu iniciar teve que ser atrasado por causa da enchente, porque atingiu o município inteiro, inclusive alguns hospitais. Então atrasou um pouco mais isso. Eu fiz análise para as pesquisas
lá do Hospital Conceição na parte de imunoterapia, aprovada para participar dessa etapa. Só que antes disso eu teria que fazer radioterapia e quimioterapia. Aí quando saiu, né, ele me ligou, me falou que tem que fazer isso, vai ser nesse período e tal. Era junho, julho ali. E aí mesmo assim eu teria outros lugares pra ir lá na Europa, né, pra fechar com as agências e tudo mais. Só que na minha cabeça eu decidi voltar. E um detalhe, ele não me falou nada. Na minha cabeça não tinha o porquê eu ficar lá fora e eu não ia conseguir. Se eu não me engano, ainda tinha umas 2 ou 3 semanas até começar, né? Até a mãe ir pra Porto Alegre de vez. Quando ela me falou, 2 ou 3 dias eu comprei a passagem de volta pro Brasil. Só que eu não tinha falado pra ela. Na cabeça dela eu ia ficar lá na Europa, até porque eu tinha vários outros países pra visitar, como eu falei. A programação era ficar o ano de 2024 exatamente lá fora na Europa. Mas na minha cabeça não tinha sentido eu ficar lá fora e ela passando pelo tratamento. E, claro, ela tá em Porto Alegre, onde tem a família, onde tem as pessoas e tudo mais. E... mesmo tendo comunicação, WhatsApp, claro. Se falava diariamente, foto, enfim, isso. Mesmo ela tendo companhia, óbvio que ela não ia ficar sozinha. Família, tem todo mundo. Só que, particularmente, eu sei como eu sou, como eu poderia ajudar. E de fora, de longe, assim, não estando presencialmente, eu não ia me sentir confortável e chegando a ajuda 100% que eu ia conseguir. Uma coisa na minha cabeça falava, não, eu preciso voltar. Da Espanha, eu falei pra ela, eu liguei, mãe, pra Itália, que eu sempre tava viajando pra vários países. Ai, que legal, que bom. Filho, sempre né? Apoiando e tudo. Manda motivando. notícia, Exatamente. Quando chegar, vai em tal lugar, essas Exatamente. coisas. Só que da Espanha eu vim pro Brasil. Aqui pra Chapecó, só deixar minhas coisas e depois fui pra Porto Alegre, que ela já tava em Porto Alegre. Fui fazer uma surpresa pra ela. Cheguei lá. Eu levei um susto. Inacreditável, foi uma surpresa maravilhosa, eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo preocupada porque ele tinha parado lá com os compromissos dele, Mas né? ainda bem que o amei. trabalho me proporciona isso e consegui voltar. Aí, resumindo, era todas as consultas, todos os exames, estava ele lá junto comigo, indo pro hospital, porque era longe. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Esse foi o motivo. Então, por isso que eu preferi estar 100% em todas as consultas, todas, saber o que estava acontecendo, falando com os médicos, do que só por outras pessoas. Depois de todas as idas, os dias. idas e vidas de consultas, ela ia começar o tratamento, né? Que ia começar os dois juntos, a rádio e a químio. E a químio. Foi indicado 20 sessões de radioterapia todos os dias e químio uma vez por semana. A segunda quimioterapia. Porque assim, ó, a orientação que os médicos nos dão para todo oncológico, né? Tem febre, vai pro hospital. Tá fazendo o processo da oncologia, a quimioterapia, tem os sintomas normais, né? Enjoo, náusea, vômito, essas coisas. Tem febre, vai pro hospital. Aí eu fiz a segunda sessão. À noite eu já tive uns sintomas diferentes da primeira. Dia seguinte eu tive uns enjoos diferentes a mais, assim. Não queria comer nada e começou a me dar febre. Tá, vamos pro hospital, né? É o indicado. O Matheus me pegou e eu tava bem amolado. Foi o único dia que eu fiquei. Ressaltando que todo esse processo, todos esses anos, baixou muito a oxigenação. A oxigenação normal de uma pessoa ali, 98. 99, né? E a minha começou a baixar pra 95, 96 e por mais de ano ficou 90, 91. Era o meu normal ter esse tipo de oxigenação. Início de 2024, tudo às vezes baixava mais. 88, 89. Aquele dia baixou muito, quase 80. E a febre, né? E eu a tirei febre? A temperatura, tava com 38, levar no Uber, né? Foi deitadinha e tal, tava bem fraco. E aí quando a gente chegou lá no pronto-socorro, passaram na frente de todo mundo. O check-up, falaram que ela ia ter que ser internada. Foi premiado. O primeiro sintoma era de febre, né? De gripe. Mas aí depois, quando fizeram mais exames, falaram que tava com pneumonia. E é bom ressaltar que foi uma época assim, de muito frio lá em Porto Alegre. Radioterapia era à noite, lembra? Era 10 da noite. Então eu tinha que estar saindo de casa com aquele frio, volta. E tá dentro de hospital, né? Os médicos, eles salientam muito que é bom a gente
gente evitar de ir no hospital, justamente que lá dentro a gente tenha acesso a certos vírus. Não deu nem 24 horas, levaram ela pra UTI. Tava com câncer no pulmão, tava fazendo aqui uma rádio e tinha pegado pneumonia. Colocam na UTI pra... mais adequado. Isso, começou a fazer exames, né? Mais medicações, porque aí tinha que combater a pneumonia. Tiveram que interromper o tratamento da quimio e da rádio pelo fato de eu estar na UTI. Aí o próximo foco era primeiro eliminar a pneumonia pra depois conseguir voltar com o tratamento. Com pneumonia a pessoa não pode fazer o tratamento do câncer. Muita medicação, muitos exames ainda, muitas coisas. E nesse meio tempo foi pego a influenza e fazer o tratamento do câncer com influenza, a pneumonia. No meio dessa situação toda, muitos remédios, muitos fios, a sonda. Sonda, aí colocaram sonda porque ela tava ficando muito fraca, não conseguia comer. Perdi 6 quilos na UTI. Diante do tratamento da influenza e da pneumonia, me deram uma medicação específica para isso, mas que foi muito forte pro meu corpo. Colapsou meus rins. Foi para 17% de funcionamento dos rins. Tive que fazer hemodiálise dentro da UTI. Fazia diariamente. A creatinina normal de uma pessoa é de 0,8, 0,9 a 1 para mulheres. Homem chega a ser 1,23 por aí. A minha foi a 10. Eu não entendo muito, mas para eles isso é bem complicado. E aí o foco já passou a ser o rim, porque tinha que melhorar o rim para conseguir melhorar também as outras coisas. Então o câncer, entre aspas, era o último. Aí tinha pneumonia, influenza e o rim. Mudou o foco total. Eu tava com essas 4 coisas. E assim... E a situação dela tava bem difícil. Ela fala que não sentiu, mas todo mundo que convive com ela sabe como é que ela trava lá no quarto. Todo mundo via que a situação tava bem difícil. Ela teve uns dias ali que ela praticamente não falava, ficava dormindo o dia inteiro, não conseguia comer. Tinha que usar uma máscara lá pra ajudar na respiração, no oxigênio. Que é bem chata de usar. Fazer o funcionamento de inspirar e expirar. Parecia que tava numa moto, porque tinha um barulho também. Então era o barulho do respirador, mais os barulhos dos pipipi, porque eu tava toda sendo, né, coração monitorado, oxigenação no dedo. Se alguma coisa saísse fora do lugar, tudo começava a apitar. Tava no box de Fórmula 1, ela era o carro, todos os equipamentos e todas as coisas, vocês vão ver. Foi uma semana difícil e complicada. Disseram que eu bati na porta do cara lá de cima, mas eu não me sentia assim. Em momento algum eu me sentia que estava nessa situação de perigo, digamos assim. Eu sabia que eu tava ali, tinha que ficar daquele jeito, era muito ruim de comer, principalmente por causa da sonda. Então eu disse, bom, o que eu tenho que fazer? Ficar com esse negócio? Então vamos ficar. Era horrível, mas tinha que ficar. Porque tinha um enfermeiro que chegava assim, se tu não ficar, tu vai ser entubada, que é o próximo passo. Não, então vou me esforçar pra ficar. Tem que comer. Não desce a comida. Mas eu me esforçava pra comer, pelo menos meia gelatina, o biscoito, a comida, algumas colheradas. E a cada dia ia aumentando um pouquinho, né? Tentava fazer a minha parte e muito distrair a minha mente. Isso me ajudava muito. Tanto a parte espiritual, orações, vibrações. Meu irmão querido, Daniel, sempre ia todo final de tarde lá, 2 horas literalmente, fazendo massagem nos meus pés, nas minhas pernas, com um óleo específico, e orações e vibrações, e também... Teve a fé de vários lados. Exatamente. Independente da religião, independente do que for, do que pensa, mas o propósito final era o mesmo. Então teve de todas as áreas, de todas as pessoas, de todos os sentidos. Eu recebia visitas de pessoas que me motivavam muito. Meus filhos me traziam a notícia das outras pessoas e mensagem que as outras pessoas mandavam. E isso ajudou muito. Também foi na época da Olimpíada. Aí eu assisti, acompanhei toda a Olimpíada, né? Consegui uma TV no quarto pra distrair a cabeça da moça. Então eu distraía muito a minha mente, lendo. Isso eu consegui fazer. E ajudou muito na minha recuperação, esse estado mental. Isso aí, os médicos me falaram isso depois, inclusive, assim. Mesmo eu estando mal, todo dia que eles entravam, diziam, tá melhor. Tá isso. Tá melhorando a minha situação. Mas isso foi fundamental. Mas uma das primeiras coisas que eu também fiz, que foi natural da minha parte, mas que depois eu fiquei sabendo que
que isso é importante foi a aceitação. A aceitação do processo. Tá, eu tô com isso, é um câncer, é um tumor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer pra sair dessa situação? O que eu tenho que fazer pra melhorar, pra consertar? Em momento algum eu me coloquei num posicionamento de vítima e fiquei, ai, por que aconteceu isso comigo? E não sei o que, tadinha de mim. Não. Eu aceitei a condição que eu tava e perguntar, o que eu preciso fazer? Então vamos fazer. Que nem eu falava pra você. Então é matar o bicho. Vou matar o bicho. Independente que tem que fazer o tratamento da máquina que é ruim. Que é importante, o objetivo final é matar o bicho. E eles, É isso. minha família me ajudaram muito nisso, no sentido do que, tá, eu tô aqui, em cima de uma cama, 24 horas, não podia sair nem pra ir no banheiro, até fralda eu usei. Como é que eu vou suportar isso? De estar toda cheia de fios, me fincando toda hora, né? Eu vou ter que me adaptar a isso, aceitar e me adaptar, distraindo a minha mente, as minhas emoções. Quando eles estavam comigo, conversas, assistir às Olimpíadas, ler, isso tudo preencheu o meu dia. Eu não fiquei, ai, por que eu tô aqui? Ai, que ruim isso aqui. Não, eu sempre me coloquei na posição, eu tenho que estar aqui, eu tenho que passar por isso para melhorar. Se eu não passar por isso, não vou melhorar. Então eu aceitei e criei situações e atitudes para eu estar bem diante daquela situação. Então, para mim não pareceu tão drástico assim. Sim. Mesmo estando muito mal. É isso que eu quero dizer. E como eu até tinha te falado, na minha visão de dar o suporte, eu entrava lá com a maior felicidade do mundo, como se eu tivesse, caramba, num parque de diversão, pra passar a boa energia. E é o que eu via da Pra parte passar dele. a primeira boa energia, né? Tinha horários de visitas, então tipo, no horário de visita era como se fosse um horário que seria muito bom. Então eu chegava já com esse propósito de estar muito alegre, por mais que a gente via a situação e não era legal ver ela desse jeito, mas tinha que chegar no alto astral pra passar isso pra ela. Uma vibração boa. E eu Exatamente. sentia isso. Eu e a minha irmã, a gente dava comida pra ela, fazia desenho, arrumava alguma forma de entreter, passar o tempo juntos pra ela não se sentir sozinha, porque, claro, depois da visita ela ia ficar sozinha. E no final, na terceira parte da visita, eu meio que colocava o esporte, né, que é da nossa vida, passava os momentos finais até eu dar o tchau como se fosse um técnico, digamos assim. Só uma motivação, uma força, era o que eu falava. Pode até matar o bicho, então tu tem que passar por essa máscara, vai passar por essa máscara. Tu tem que fazer isso, vamos fazer isso. Independente do processo, que seja bom ou ruim, o final é o que importa. Então essa era a mentalidade que eu queria passar. No começo era como se fosse tava na Disney, na melhor felicidade. No meio era entretenimento. E no último era o que tinha que ser feito, no foco, determinação, da vontade de matar a coisa que estava acontecendo. Essa era a mentalidade que eu entrava que deu certo. E me ajudou bastante, com certeza me ajudou muito a forma como eles lidaram. Claro, às vezes assim, eu via algumas pessoas que me visitavam ficavam... Cara, não era todo mundo, assim, era algumas outras pessoas. Por isso, Aí, depois eu vi que foi muito importante eu ter vindo da Europa, porque eu sabia como eu iria tratar a situação, como eu conseguiria lidar com a situação. Com as outras pessoas a gente não sabe como cada um vai lidar com a situação, mas eu já tinha na minha cabeça que não era todo mundo que ia conseguir ser forte, eu conseguia lidar com como eu já tinha desenhado na minha cabeça. Eu sabia que eles podiam estar fazendo isso, mas saía da porta para fora e poderia não estarem bem, né? Aí eu conversei com meu irmão e solicitei para ele para conversar com meus filhos a respeito, dar um suporte, um apoio se precisasse, né? Mas a Camila, a menina mais nova, lá no primeiro dia ficou mais sensibilizada, mas depois até minha unha ela fazia lá e cortava a unha. Ela fazia questão dela lavar o meu cabelo, tudo isso deitar na cama, né? Eu achei isso tudo fantástico. Eles que cuidaram de mim nessas situações práticas. E aí o meu irmão, quando voltou no outro dia, assim, mano, nem te preocupe. Até mais foi o Matheus me dar um suporte ali no momento do que tem que estar orgulhosa dos teus filhos, porque eles estão procurando lidar muito bem com a situação. E aí me caiu uma ficha nesse momento, assim, eu disse, claro, e fiquei muito orgulhosa, porque foi um processo que eu sempre procurei ensinar a eles, desde pequeno, e o esporte nos traz muito isso, de lidar com as situações, com os problemas, em vez de a gente ficar chorando pelo problema, o que a gente faz para resolver, né? E ali eu consegui constatar que eles estão colocando realmente em prática numa situação difícil da vida deles, entendeu? Então isso me deixou muito orgulhosa como mãe. É porque, além do suporte tinha dar pra você,
eu sabia que tinha Camila, enfim, Sim. a família inteira, a avó e tudo mais. E com o passar do tempo, até os tios, os teus irmãos, eu fui vendo, foi isso que eu pensei. Claro, eu não ia estar feliz, eu não tô feliz porque minha mãe tá nessa situação. Mas eu também não posso transparecer o pensamento que todo mundo já tem. Prefiro ir pelo lado contrário, conseguir ajudar todo mundo, dar o suporte pra todo mundo, do que ser mais um que também ia estar no lado em crise. ia estar no lado frágil. Claro que eu tive meus momentos, mas eu preferia estar sozinho, né? Que nem chegava lá de madrugada, era meia-noite e pouco, 1 da manhã, eu ia lá pra academia da avó treinar. Então, que era minha terapia. Então, lá que eu tinha meus momentos sozinho. Pensava, quando eu podia estar frágil, eu preferia estar sozinho. Que aí eu desabafava e treinava. Era a forma que tu tinha pra você lidar com essa situação. Exatamente. Mas Você com você mesmo. eu sabia da minha importância, eu tava vendo do meu papel que era dar o suporte pra todo mundo ali naquele momento. Focava nisso. Dar o foco do problema, É. que é fato que tá ali, não é tu, botar pra debaixo do tapete. Não. É apenas você tá ciente do que tá Enfrentar acontecendo o problema. e não ficar chorando leite derramado. Colocar em atitudes práticas o que fazer pra sair daquela situação. Isso aí ajudou muito a minha recuperação física. Porque eu comecei a fazer hemodiálise diariamente. Então, cada dia era um dia. Os médicos falavam assim, cada dia é um novo dia. É um se. Se o teu corpo reagir, se os rins, se o pulmão, tudo era se. Mas era uma incógnita, tudo uma dúvida, assim. Mas daí eu também não ficava ruminando nessa dúvida. Vamos lidar. O que eu tenho que fazer? Tomar mais água? Vamos tomar mais água. Descansar mais? Vamos descansar mais. O corpo dela reagiu bem. A montanha-russa foi pro lado bom. No fim, daí eu já tinha melhorado a pneumonia, a influenza, mas os rins aí é que ainda faltavam. Sem influenza e a pneumonia. Já Foi conseguiu correto. sair da UTI também. Conseguiu ir pro quarto. Mesmo no quarto. Fiz mais hemodiálise, né? O nível que ela estava, daí começou de 10 para 8, 8, 6. E teve a oportunidade de voltar a fazer a quimio e a rádio normalmente. Depois de ter curado de tudo. Da influenza, da pneumonia, do rim já ter estabilizado pra conseguir voltar a fazer outra medicação. E a primeira quimio eu fiz dentro do hospital para eles observarem como é que meu corpo ia reagir, né? Todos os médicos, todos salientam o quanto foi importante o meu histórico de ter sido atleta. Movimentar o meu corpo, não só por ter sido atleta, né? Só que eu como atleta movimentei o meu corpo intensamente na infância e adolescência. Depois mantive um movimento físico. Hábitos alimentares, hábitos mentais e emocionais. Alguns chegaram a dizer que isso salvou a minha vida. O jeito que via a situação, o jeito que Exatamente. lidava com a situação. Isso não é uma coisa que eu resolvi tomar essa atitude agora, enquanto eu fiquei doente. Não. Era o meu histórico, um processo que há muitos anos eu já interesso por essas coisas, eu lido com isso, é o meu trabalho, eu procuro me informar para lidar com meus filhos, com as minhas atletas, no meu dia a dia, na minha vida, com o meu corpo. E esse histórico refletiu de eu me recuperar muito bem nesse processo todo. Finalizando a quimioterapia, radioterapia, fiz vários exames para o início da imunoterapia. Está sendo feito, todo esse processo está sendo feito lá no Hospital Conceição. O tratamento vai durar até agora, final do ano. Eu sou monitorada toda semana. Como é que tá as reações, o que eu sinto, o que eu não sinto. Até dezembro eu fiz de 2 em 2 semanas, a cada 15 dias. E a partir de janeiro agora vai passar uma vez por mês. Até novembro ali, dezembro. E a minha médica colocou assim. Teve um momento que eu quis falar com ela assim sobre o meu estado emocional, né? Aí ela ficou até meio intrigada. Disse, não, é porque nesse processo todo eu convivi muito dentro do hospital com outras pessoas no estado, né, de câncer. Eu nunca me senti assim como eu via que eles se sentiam, entendeu? E aí eu via que o processo deles era muito dolorido. E a médica me explicou que justamente ter essa postura como eu tô tendo, eu tenho uma qualidade de vida melhor diante da doença. Eu tomo menos remédio que eles, eu sinto menos dores do que eles. A radioterapia não me deu sequela nenhuma, uma vermelhidão. Tem pessoas que sai a pele, ficam em carne viva. Eu presenciei pessoas passando por isso. Nesse período todo, 20 dias lá, depois quase 2 meses no hospital. Mas a postura como a gente lida diante de uma doença dessa, a médica
falou que faz a diferença na recuperação. Então passaram várias pessoas que tinham câncer no quarto, mas não tinham o mesmo modo de pensar. Então sofriam mais, lidavam muito pior com a situação do que a mãe. O psicológico ajudou bastante. Principal coisa, aceitação, ter ações do que a gente possa resolver. Ações práticas, objetivas, o autoconhecimento de conhecer as suas emoções e sensações. Claro, eu não fiquei 100% né? Quando eu percebia que eu ficava triste, até diante de alguma notícia, teve um momento que o médico falou assim, ó, talvez a gente tenha que interromper o tratamento do câncer. Aí, pô, ele não vai ficar ali paradinho. Lembro que até pensei assim, eu queria muito ver os meus netos. Claro que eu fiquei triste, claro que eu chorei, mas ao mesmo tempo que eu senti isso, já tentei me recuperar e não, ainda não é nada definitivo. Pensar daqui pra frente. E foi ótimo ter acontecido isso, porque poucas horas depois eu já recebi uma boa notícia. Então, quer dizer, se eu entrasse em estágio de desespero, não vou mais fazer o tratamento, vou morrer, vou não sei o que, eu ia sofrer à toa. E exatamente, e esse sofrimento, existem muitos estudos aí, sofrimento emocional iriam liberar neurotransmissores do meu cérebro que negativos, ruins, cortisol e tudo mais, que iria pro meu corpo e que não ia fazer bem pra minha recuperação. Então eu não me aceito estar nessa posição e sim tentar olhar para frente e resolver a situação para o meu corpo estarem equilibradas, com que isso vai fazer com que as células do meu corpo, a medicação, reaja positivamente diante do tumor. Consequentemente, uma recuperação com qualidade de vida melhor. Tem que pensar no lado positivo, que a pessoa vai sair e tudo mais, transparecer para ela, dar a maior força possível, mesmo se ela tiver pensamentos ruins. Exatamente. Mesmo que ela tiver para baixo, tu não tem que ir nessa nisso, tem que ir ao contrário. Lá no início eu até achei estranho por um momento que tem pessoas que me ligavam e choravam e eu consolava a pessoa. Eu achava até estranho isso aí. Sim. E a própria pessoa falava assim, nossa, tu tá aí no hospital e você tá me falando isso. A própria pessoa depois se dava conta, mas aí eu também filtrava em não me atingir em relação à tristeza da pessoa, porque eu também tinha que respeitar isso dela, né? Nem todo mundo pensa ou age dessa forma. Elas me diziam que eu acabava ajudando elas em relação a isso, o que eu achei muito bacana, e se eu puder ajudar sempre que for possível, é um dos meus propósitos. Resumindo, cuide mais da sua cabecinha, que ajuda muito. Exatamente, e que é se autoconhecer, e no autoconhecimento a gente vai encontrar coisas que a gente não gosta. Como que eu posso me sentir melhor então? O que eu posso fazer de melhor? O objetivo final é sempre o mesmo, então é isso. Tá bom? Esse foi o primeiro vídeo de muitos, espero que vocês tenham gostado. Vai ser poucos vídeos que vão ser só assim falados, vai ter muito do meu dia a dia, vai ter muito dos meus treinos, coisas que eu faço. O primeiro tinha que ser esse, explicativo, a minha parceira, contando a história que passamos juntos e que a família inteira passou, que as pessoas que estão por perto passaram. Eu ainda estou com tumor, eu ainda estou em tratamento. E é aquilo que eu até também falei com a médica, ela me falando, eu tendo essa postura, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu não sei o que vai ser o amanhã, ou daqui 2 anos, 3 anos, mas independente do que for, eu vou estar vivendo esse momento, esse presente da melhor maneira possível. Sim, com certeza. A gente aí, sempre contigo. Fala uma palavra pra pessoa que assistiu até no final comentar essa palavra. Autoconhecimento. Comenta se você assistiu até agora o final, autoconhecimento. Vou responder todos os comentários, vou curtir. E é isso. Então, muito obrigado por você que assistiu até agora. Curte, comenta, compartilha e acompanha, que vai ter muitos outros vídeos. Muitos outros vídeos com a nossa rainha, vai ter ginástica. Ixi, vai ter muita coisa juntos. Fechou? É isso. Quer mandar um beijo? Beijo, muito obrigada por estarem aqui acompanhando esse processo. E é isso. Até o próximo vídeo.